A pessoa idosa não precisa voltar a ser criança. E talvez esse seja o assunto mais importante que a gente vai conversar hoje. Muitas vezes, a violência contra a pessoa idosa não acontece de forma explícita. Às vezes, ela aparece nas pequenas falas, nas expressões, nos excessos, nas interrupções, na forma como a gente começa a tratar aquela pessoa. E talvez, justamente por isso, que o idadismo seja tão difícil de perceber. Recentemente, eu li no relatório mundial sobre idadismo, que foi feito pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e uma das coisas que mais me chamou a atenção em relação ao idadismo é que ele acontece através de estereótipos, de preconceitos, de discriminações relacionadas por conta da idade. Ou seja, na forma como pensamos, na forma como sentimos, na forma como agimos em relação às pessoas idosas e também em relação ao envelhecimento. E algo que me chamou a atenção e que eu acho muito interessante é que muitas dessas situações acontecem de forma muito natural no nosso dia a dia. São situações que às vezes acontecem não por maldade ou por intenção, mas porque aquilo se tornou cultural e a gente acaba replicando, sem ao menos perceber. Quantas vezes a gente já viu uma pessoa idosa cometer algum erro que qualquer pessoa, literalmente, qualquer pessoa cometeria aquele mesmo erro? Como, por exemplo, uma distração, uma panela que virou, um alimento que queimou, um óleo que espirrou. Situações comuns do dia a dia. Mas, quando isso acontece com uma pessoa idosa, naturalmente a gente começa a falar, tá vendo? Eu avisei, agora você já não pode fazer mais isso. Isso é perigoso, melhor deixar isso pra lá, deixar outra pessoa fazer. E isso é tão natural, né? É um padrão. A gente só repete. E enquanto eu estudo e observo essas situações que acontecem a todo tempo, até comigo mesma, já dei o exemplo do meu pai aqui, inclusive, em outro vídeo, eu comecei a pensar, será que é realmente o acontecimento em si, o erro cometido ali? Ou é a forma que a gente enxerga o envelhecimento diretamente ligado à incapacidade? Como se a gente reduzisse a pessoa à idade, e a idade à incapacidade. Porque acidentes domésticos podem acontecer com qualquer pessoa. Mas quando envolve uma pessoa idosa, esse pensamento automaticamente vira justificativa para retirar a autonomia dela. E é aí que existe uma linha muito tênue entre cuidado, excesso de controle, controle e excesso de cuidado. Porque, claro, existem questões muito específicas. Tem pessoas idosas que precisam de cuidado, precisam de atenção, precisam de acompanhamento, de apoio, né? Mas a autonomia faz parte da saúde, da autoestima, da dignidade, do pertencimento, da identidade. E eu acredito que esse seja a maior questão relacionada ao envelhecimento, ao idadismo. Quando a gente começa a reduzir a pessoa idosa à incapacidade, simplesmente, puramente por conta da idade. E aconteceu isso comigo recentemente. Já falei aqui do meu pai, vou falar de novo, que esses dias eu fiz alguns comentários com ele e eu acabei reduzindo ele, né, a pessoa com a idade, com a incapacidade, e acabei naturalizando isso. E aí quando eu percebi, eu estava sendo preconceituosa. E detalhe, eu estou estudando isso. A minha pós em gerontologia, a gente estuda políticas públicas e a gente estuda também sobre violência doméstica. Então, essas questões culturais que estão tão enraizadas acabam sendo naturalizadas e a gente só replica, como se envelhecer anulasse a incapacidade, a autonomia, a independência.
a individualidade, a forma com que a pessoa está vivendo a própria vida, né? E a gente realmente precisa estar vigilantes e atentos para ir quebrando esses estereótipos, esses preconceitos, essas discriminações relacionadas à idade, à pessoa idosa, à velhice, né? Porque elas estão ali, presentes no dia a dia. Quando alguém interrompe essa pessoa enquanto ela está falando, ou quando alguém responde por ela, quando decide tudo por ela, quando fala num tom infantilizado, quando trata como se fosse uma criança e começa a controlar tudo que ela faz. E talvez muitas pessoas nem percebem que isso também é um tipo de violência. Cuidado não deveria significar anular alguém. Isso me faz pensar numa coisa que... Por que a gente tem tanta dificuldade de deixar a pessoa idosa ser como ela é? O adulto que ela é, né? Com as histórias dela, com as individualidades dela, como a forma que ela se expressa. Ela é um adulto. E mais uma vez, falando sobre o relatório mundial do idadismo, ele fala justamente esse ponto, que a gente naturaliza muitas coisas por conta da nossa cultura, porque a gente foi condicionado a pensar dessa forma. Então a gente acaba tirando o lugar da pessoa idosa, de onde ela está, ou de onde ela deveria estar, né? Preservando ela, a história dela, a vida dela. E é por isso que esse assunto é tão importante, porque a forma como a sociedade enxerga o envelhecimento, a velhice e a pessoa idosa está relacionado diretamente com a dignidade, com o respeito, com a autonomia, com a independência, com a qualidade de vida e até mesmo como a própria pessoa idosa começa a se enxergar. Existe uma diferença entre apoiar e controlar, entre cuidar e infantilizar. E o equilíbrio está em permitir com que aquela pessoa viva a própria vida, do jeito que ela se sente confortável vivendo, mantendo a autonomia e a independência dela. Envelhecer não significa perder a identidade, muito menos voltar a ser criança. E eu espero que depois desse vídeo você comece a observar a forma como você fala com as pessoas, como você trata, como você acolhe, e como essas pequenas coisas do dia a dia, né, podem ajudar alguém. Eu tô aqui tentando, tô trilhando o meu caminho, tentando buscar ter esse conhecimento, essa consciência, é dia após dia, né, mas a gente vai aprendendo. E eu acredito que conscientização é justamente isso, aprender a cuidar sem apagar a autonomia, a identidade, a história, a vida daquela pessoa. Porque a pessoa idosa continua sendo uma pessoa inteira. E continuar tratando uma pessoa com respeito também é uma forma de cuidado. Então, vamos juntos, porque a caminhada é longa.